Tá bem nítido. E a partir do momento que a gente vem trazendo, ó, olha só, vai ficando tudo nítido, ó. Fala, Power Render! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante na área da renderização para arquivias. E a gente vai falar sobre o Motion Blur, ou desfoque de movimento. Então fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que pode agregar muita coisa para você conseguir ter bons renders das suas imagens. Fica até o final, roda a vinheta. Já quero dizer logo aqui de primeira que se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve aqui e ativa o sininho para você poder receber todas as notificações aqui quando a gente postar algum vídeo. E eu tenho certeza que todos esses vídeos aqui vai agregar valor para você se você é um apaixonado por arquivística, por arquitetura, por renderização igual a mim, tá? E hoje a gente vai falar aqui então sobre Motion Blur. O que é Motion Blur? A gente fala essa palavra em inglês, né? Motion Blur, mas ela significa desfoque de movimento, tá? E eu quero te mostrar o porquê que ela é interessante de você utilizar na sua renderização e para que ela serve, tá? Vamos lá, eu vou abrir aqui com vocês, sem enrolação, o Google para te mostrar o que é um Motion Blur, tá? Olha só, eu coloquei aqui no Google Motion Blur para a gente poder ver o que é esse efeito. E olha só o que a gente tem de resultado aqui, gente. Vou clicar na primeira imagem aqui. E o que vocês vê nessa primeira imagem aqui a respeito do Motion Blur? Lembra que a gente falou que Motion Blur é desfoque de movimento? Olha só, a gente tem uma câmera estática aqui, né? A gente pode ver que a gente tem uma fotografia, mas se a gente parar para perceber, tudo aquilo que está em movimento, ou seja, as pessoas, os carros, eles têm um borrão, ele tem um certo desfoque aqui, tá vendo? O prédio já não tem, porque o prédio não é algo em movimento nessa fotografia, tá? Mas as pessoas sim e o carro também. Isso aqui é Motion Blur, tá? Vamos pegar um outro efeito aqui, ó. Olha só que interessante esse efeito aqui. A gente tem aqui uma fotografia numa rodovia, né, ou numa avenida. E se a gente parar para perceber, todos esses busões, né, esses ônibus que estão passando aqui, eles estão em um certo movimento. E olha só, a gente consegue perceber que tem um borrão aqui passando junto com ele, né? A gente nem consegue ver ele nitidamente, ó. Quanto já ao prédio aqui, a gente já consegue ver que as linhas estão bem nítidas, tá? Então, o Motion Blur foi aplicado em cima desses objetos que está em movimentação, tá? Basicamente é isso que o Motion Blur traz. Ele traz esse aspecto de borrão, de que aquele objeto está em certo movimento. E é isso que eu quero te mostrar de como fazer na sua renderização, na sua cena, no seu projeto, tá? Se você conseguir trazer esse aspecto de Motion Blur para a sua cena, você vai conseguir trazer um aspecto muito mais realista para o seu projeto, tá? Não fica aquela coisa, vamos supor aqui que você tem um projeto de uma fachada e ali tem pessoas passando, ali tem, você colocou pessoas na calçada, tem carros ali na rua e você tira aquela fotografia sem o efeito do Motion Blur. O que vai aparecer? O que vai parecer? Vai parecer que essas pessoas estão ali paradas, estáticas, né? Aquele carro no meio da rua ali também vai estar parado. Quanto ao contrário, se você aplicasse um efeito de Motion Blur, que traria esse certo movimento para esses objetos, tá? Eu quero te mostrar exatamente como que você vai fazer isso. Olha só que interessante aqui também. Aqui a gente tem um outro tipo de efeito inverso, tá? A pessoa, ela tirou um efeito de Motion Blur, não no veículo que está em movimento, mas sim na cena em geral. Também é um aspecto legal, tá? Mas é um aspecto inverso. Se você parar para perceber, a gente consegue ver nessa cena aqui que tem alguma coisa em movimento, né? Só da gente bater o olho aqui, a gente sabe que tem alguma coisa em movimento aqui. Mas esse efeito aqui foi aplicado inverso. Em vez de ser aplicado no carro, ele foi aplicado na cena. Mas ainda assim a gente conseguiu transmitir que há um certo movimento nessa cena. Isso aqui também é muito legal, tá? E se você parar para analisar aqui, ó, vai ter muita coisa. Olha só outro efeito inverso aqui. A moto está bem nítida, mas toda a cena no geral tá com efeito de Motion Blur. Mesma coisa aqui, ó, tá vendo? A gente tem a nossa cena em geral toda borrada, né? Toda com efeito de Motion Blur. E aqui a gente tem algo mais nítido. Basicamente é esse efeito que eu quero te ensinar a fazer, tá? Então eu vou abrir aqui uma cena base que eu separei pra gente fazer isso. E a gente tem uma ceninha base aqui, só pra gente entender como que isso funciona, como que você vai conseguir fazer esse efeito de Motion Blur, tá? E eu vou dar um render aqui só pra gente ver como que tá isso aqui agora de primeiro, tá? Vamos aumentar aqui essa tela pra gente poder ver. Olha só, tô aqui com a minha cena
câmera posicionada e eu tenho aqui um carro e uma pessoa, tá? Mas se a gente parar para perceber, para mim, essa pessoa parece que tá parada, tá vendo? Essa pessoa tá parada, ó. Ela não tem nenhum efeito de motion blur aqui, ó. O carro a mesma coisa, ó. O carro tá bonito, tudo, mas esse carro tá parado. Não tem um certo borrão, a gente não consegue trazer aquele aspecto que tem alguma coisa em movimento aqui, né? E como é que você vai fazer isso? É na câmera, tá? A gente sempre vai trabalhar nessas configurações de motion blur e desfoque dentro da câmera. E é muito simples de fazer isso, eu vou te mostrar exatamente agora. A primeira coisa que você tem que fazer é selecionar essa câmera aqui. E aqui dentro da câmera, dentro dos modificadores, a gente vai alterar duas coisinhas aqui, tá? Para a gente trabalhar nesse efeito de motion blur, tá aqui, ó. A gente vai ativar esse carinha aqui, ó. Câmera e geometria. A gente vai ativar essas duas coisas aqui. E aí, a gente precisa também mexer no Shutter Speed. O que é o Shutter Speed? Shutter Speed é onde a gente vai trazer a quantidade de borrão que a gente quer, a quantidade de desfoque ali que a gente quer trazer para esse nosso objeto, tá? E tá aqui em cima, ó, Shutter Speed, tá vendo que aqui tá em 50? Se eu der um render aqui agora, só ativando o meu Motion Blur aqui, não vai acontecer nada, tá? Olha só, se eu der um render aqui só ativando aquelas duas coisas lá, que é câmera e geometria, não vai acontecer nada porque a gente não trabalhou no Shutter Speed ainda. E o Shutter Speed a gente tem que diminuir para a gente conseguir trazer esse efeito, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou diminuir de 50 para 20. Olha só, vamos ver se a gente vai conseguir enxergar alguma coisa aqui, tá? Então eu só ativei aqui o Motion Blur de câmera e geometria e diminuí o meu Shutter Speed para 20. Vamos dar um render aqui para a gente ver se a gente vai conseguir trazer algum efeito. Olha só. Não conseguimos trazer nenhum efeito ainda, tá? Por que que eu não consegui trazer nenhum efeito ainda? Não é o suficiente de você só alterar essas opções dentro da câmera, não é o suficiente você só alterar esses dois parâmetros dentro da câmera, tá? Por quê? Porque a sua câmera precisa entender que realmente existe algo em movimento na sua cena. E como que a gente vai fazer isso? Você vai ter que vir aqui na sua cena e realmente fazer um movimento nesses objetos. E como que você vai fazer esse movimento nesses objetos? A partir de uma animação, tá? E não precisa ser uma animação nada muito elaborada aqui, você só precisa fazer com que esses objetos tenham movimentação aqui para a câmera poder entender, tá? Como que você vai fazer isso? Olha só, vou vir na vista topo aqui. E para a gente fazer uma animação dentro do 3ds Max, é muito simples. Você vai selecionar o seu carro. Tá vendo aqui que a gente tem uma barra de keyframes aqui, ó? A gente vai utilizar essa barra aqui. E como é que eu vou fazer para animar esse meu carro? Eu vou vir aqui e vou ativar esse Auto Key e vou chavear aqui um key, tá? E aí eu vou pegar aqui a minha timeline e vou jogar que eu quero aqui em 100 frames, tá? A gente vai trabalhar com 100 frames aqui só para esse exemplo. Depois disso você vai pegar a ferramenta de mover e vai mover o seu carro como se ele estivesse andando nessa rua aqui, ó. Pronto. Você soltou aqui, vai desativar o Auto Key e agora se você mexer na sua timeline, olha só, a gente tem esse carro em movimento, tá? A gente vai fazer a mesma coisa na pessoa. Vou voltar aqui o keyframe em 0. Vou selecionar essa pessoa. Mesma coisa, ó. Vou ativar o Auto Key. Vou chavear aqui. Vou trazer aqui o meu Auto Key. Vou trazer aqui o meu Auto Key em 100. Olha lá, o carro já animou porque está em movimento. E eu vou mover essa pessoa também para frente aqui e vou desativar o Auto Key. Olha só agora. O meu carro e a minha pessoa está em movimento, tá? Agora sim, se eu vir aqui na minha câmera, eu já vou conseguir trazer algum efeito. Vamos ver se é o suficiente. Olha só que interessante. Olha só, deixa ele limpar aqui para a gente poder analisar. Olha só como que a gente já conseguiu trazer um desfoque e um borrão aqui para minha cena. Ele está limpando ainda, tá? A gente está utilizando aqui uma prévia de render, um render interativo, mas a gente já vai conseguir enxergar esse movimento que a gente conseguiu trazer, ó. Olha só que interessante. Tá vendo que agora a gente consegue transmitir que realmente parece que tem algo em movimento aqui na minha cena? Parece que esse carro está em movimento, parece que essa pessoa está em movimento, né? Olha que interessante. E a gente pode controlar isso aqui. Ah, Felipe, mas ficou muita coisa. Eu posso voltar aqui e trabalhar na minha câmera. Ó. Vou selecionar minha câmera aqui de novo. Vou vir em modificadores. E a gente vai trabalhar sempre no Shutter Speed. Eu vou jogar aqui em 45.
Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ele vai trazer também esse movimento, mas vai ser mais sutil. Então você vai ter que trabalhar isso na sua cena a partir do tamanho do teu projeto. Vamos supor que aqui eu estou com a câmera bem próxima aos meus objetos que está em movimento, né? Que é o carro e a pessoa. Mas vamos supor que você tenha, que você esteja trabalhando em um projeto que a sua câmera esteja distante, né, desses objetos aqui. E o carro esteja bem lá na frente, as pessoas numa calçada bem longe. Então você vai ter que trabalhar numa intensidade de shutter speed maior. Mas olha só que interessante, a gente já consegue trazer um certo borrão aqui, tá vendo? Vou salvar aqui essa cena só pra gente comparar aqui com a cena anterior. Vou deixar aqui, ó, vou desativar, tá? E vou voltar aqui o shutter speed em 50. Só pra gente analisar a diferença, tá? Isso porque tá bem sutil. A gente utilizou lá em 45 o shutter speed, mas eu já vou fazer a comparação aqui com vocês. Olha só. Olha só aqui, ó. Olha no carro. Tá vendo que aqui tá bem nítido, ó? Tá bem nítido. E a partir do momento que a gente vem trazendo, ó, olha só, vai ficando tudo nítido, ó. Por quê? Porque a gente tá sem o shutter speed. Agora, se eu trago da esquerda para a direita, olha só já a minha pessoa, ó. Eu não consigo nem visualizar o rosto da minha pessoa ali, ó. Tá vendo? Por quê? Porque agora ela tá em movimento nessa fotografia aqui. O carro é a mesma coisa, ó. Olha só as bordas do carro. Olha só a roda. A gente mal consegue ver o logo da BMW ali, ó. Não tô fazendo propaganda da BMW, porque não tô sendo patrocinado, mas aí, ó. A gente já tem ali um logo da BMW. Tá vendo que a gente não consegue ver o logo da BMW, ó? E é basicamente isso que o Shutter Speed traz pra gente, tá? E como eu disse, eu tô aqui com a câmera bem próxima ao meu projeto, mas se eu tivesse com essa câmera lá atrás, ó, e o seu projeto fosse distante, a sua câmera fosse distante, né, do teu projeto, dos objetos que está em movimento, aí você vai ter que trabalhar aqui no Shutter Speed, tá? Vai diminuir, vai jogar aqui em 15, 5, vai depender aí, tá? Eu vou dar um render aqui, ó, mas não vai ficar legal porque a gente tá distante, né? Olha só, eu tô bem distante, coloquei em 5 e ainda assim... Ah, pera aí que a gente não ativou. Vamos voltar aqui, galera. Vamos ativar aqui a geometria, a câmera e vamos dar um render aqui de novo. Então você tem que ativar aquelas duas coisas lá. Aqui já deu pra gente perceber o motion blur, ó. Mas ficou bem borrado, tá vendo? Mas olha só que interessante que ficou. Quando a câmera está mais longe, a gente precisa diminuir ali o shutter speed para a gente conseguir trazer esse movimento, tá? E aqui tem uma cena base, bem simples, mas quando você tiver uma cena com uma torre de um prédio ou uma fachada de uma casa e você trabalhar com esse motion blur, com o entorno tudo trabalhado, você vai conseguir trazer um efeito muito mais interessante para a sua cena, tá? Basicamente era isso que eu queria conversar com vocês hoje, trazer aqui um pouco sobre esse efeito que é muito interessante para vocês utilizar, que é o motion blur. Utilizem nas suas cenas, tá, gente? Isso aqui pode trazer um efeito muito mais interessante, pode deixar a sua imagem muito mais realista, e é aquilo que eu sempre digo, tá? Detalhes fazem a diferença. Detalhe faz realmente a diferença em uma imagem, tá? Então, o motion blur é uma das coisas que você pode utilizar dentro do seu projeto, beleza? Se esse vídeo foi relevante para você, já clica aqui em curtir, compartilhe com algum amigo seu que é apaixonado por renderização, que já trabalha com renderização, que está estudando arquitetura, que está estudando design de interiores, que vai trabalhar com renderização. Compartilhe com ele para ele poder ver esse vídeo aqui. Já se inscreve aqui nesse canal também para você não perder nenhuma dica sobre renderização para arquivistas. Até o próximo vídeo.